Estava aqui na sexta-feira e Deus aí sendo usado pelo nosso pastor, e ele falando sobre a predestinação e sobre os que verdadeiramente são escolhidos por Deus. E a gente, na verdade, irmãos, quando nós pedimos o discernimento do Espírito Santo de Deus, nós começamos a dialogar o Espírito de Deus, e ele ali vai nos mostrando verdadeiramente a sua revelação verdadeira da palavra de Deus. E eu ouvindo ali, irmãos, e eu confesso que no começo eu estava tentando querer entender, e de repente Deus abriu ali a minha mente, e eu passei a entender literalmente ali o que Deus fala ali, o que Jesus fala ali, explicando pela sua palavra. E ali, irmãos, imediatamente a minha mente foi aberta assim, um estalar de dedo, e eu fui entendendo ali. E imediatamente Deus me deu um texto aqui na Bíblia, que eu não lembro se o pastor relatou, e ele me mostrava aqui em João 15, 18, quando ele diz assim: se o mundo, olha só, irmão, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceram a mim. De quem é que Jesus está falando aqui? Pode sentar, irmão, perdão. De quem que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do mundo todo, de todas as pessoas. Jesus não está falando de todas as pessoas que há no mundo, que habitam no mundo. Jesus está falando aqui de um grupo de pessoas, de uma parte das pessoas que vive no mundo do pecado, que não abriram o coração para Deus, verdadeiramente não quiseram acreditar em Jesus, não abriram o coração para se arrepender dos seus pecados. Jesus está falando exatamente dessas pessoas, porque ele diz: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vocês me aborreceram. Jesus está falando das pessoas que não crê, das pessoas que não querem se converter a Jesus Cristo. Porque, irmãos, essas pessoas, quando ele diz se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vocês me aborreceram. Ou seja, quem foi que aborreceu Jesus? Aqueles que não quiseram, não acreditaram em Jesus, aqueles que desprezaram Jesus, aqueles que não acreditaram em Jesus. Eles, em vez de se converter a Jesus, o que é que eles fizeram? Eles fizeram foi aborrecer Jesus, eles foram contra Jesus. É isso que o texto está falando, amém? E continuando aqui o texto, amados, ele diz assim: se vós fosse do mundo, ou seja, se nós fizesse parte desse grupo de pessoas pecadoras, pessoas pecaminosas, pessoas que vivem no pecado, olha só o que ele diz: se vocês fossem do mundo, fizessem parte desse grupo de pessoas mundana, pecadora, pessoas que vivem no pecado, o mundo, vocês fossem do mundo, se vocês fossem do mundo, fizessem parte desse povo, o mundo amaria o que era seu, ou seja, essas pessoas lhe amavam, essas pessoas eram o grupo de pessoas que está junto com você, essas pessoas que faz parte do pecado. Você, não, é muito claro, irmãos, você vê que uma pessoa que ela vive uma vida pecaminosa, ela vive uma vida pervertida, como é que ela, quem é os seus amigos? Quem é os seus amigos? Seus amigos, isso não quer dizer que a gente é amigo de uma pessoa mundana, entre aspas, amigo não aquele amigo de andar com ele, porque a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Digamos assim, se o círculo de amizade for pessoas evangélicas, pessoas que procuram obedecer a Deus e andam de acordo com a vontade de Deus, esses seus amigos.
Mas se alguém, ela vive uma vida pecaminosa, ela vive de festa em festa, de farras em farra, você não pode ser literalmente amigo de uma pessoa dessa. A Bíblia diz que nós não devemos se sentar na mesa dos escarnecedores, ou seja, os seus amigos verdadeiros, você que é crente em Cristo Jesus, você que faz parte desse mundo cristão, você vai receber convites para quê? Para ir para a igreja, para ir evangelizar, né? É os convites que você vai receber. Esses são os seus amigos do mundo cristão, do mundo que ama Jesus, que segue Jesus. Mas existe o outro mundo, que é o mundo do pecado, onde duas pessoas que vivem no pecado, que vivem praticando, vivem na prática do pecado, ela vai convidar uma a outra para ir para onde? Para ir para o forró, para ir para a festa, para ir beber, para ir fazer coisas, né? Coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então aí já dá para a gente perceber que existe dois mundos diferentes: o mundo pecaminoso, o mundo pervertido e o mundo cristão, aqueles que seguem Jesus. Então, e a Bíblia diz claramente que as trevas não se unem com a luz. Um verdadeiro cristão não vai ter um círculo de amizade afetiva com uma pessoa mudando. Não tem como, não tem condição de uma pessoa cristã ter um círculo de amizade com uma pessoa que vive no mundo pecaminoso, no mundo pervertido. Então são mundos diferentes, pessoas que vivem um mundo diferente, literalmente diferente. Então não pode, em hipótese nenhuma, não há condições, né, de uma pessoa que está lá no mundão, que anda de festa, de forrós em farras, bebedice, mas bebedice, uma pessoa cristã não tem como. Por isso que a palavra diz que as trevas não se unem com a luz, não pode se unir com a luz. Amém? E o que é que mais ainda acontece? Geralmente as pessoas que vivem na prática do pecado, elas literalmente nos desprezam. Tolamente elas nos desprezam por falta do conhecimento e do amor de Deus no coração deles, e eles até nos aborrecem. Há muitos que em várias ocasiões, quando a gente vai falar de Jesus, da salvação, muitos deles, eles já procuram um jeito ali de sair. Muitos deles ali fica meio que concordando, balança a cabeça, mas às vezes nem palavras fala. Ali aparentemente alguns até concordam, mas só aparentemente, mas no coração dele ele não recebe de forma nenhuma. E muitos até se aborrecem mesmo com a gente, até nos aborrece. Às vezes lá no trabalho, pelo fato de você ser cristão, você é desprezado, alguém fica lhe aborrecendo, alguém fica às vezes tentando lhe chatear com alguma coisa, pelo fato de você ser cristão, pelo fato de você ser uma pessoa que procura ser honesta, procura ser uma pessoa obediente a Deus, e ali as pessoas começam a lhe ver como uma pessoa totalmente diferente, e na verdade nós somos diferentes. E pelo fato de você ser crente, quando a palavra do Senhor diz que nós devemos ser humildes, e devemos ser, isso é uma virtude do crente, tem que ser humildes, e eles, pelo fato de saberem disso, eles querem até nos humilhar. Eles até, qualquer coisa, eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas você pode perceber que qualquer coisa, é a primeira coisa que eles falam: você não é crente, né? Mas é verdade, a palavra de Deus diz que nós devemos suportar, a palavra de Deus diz que nós devemos ser diferentes. Amém, irmãos? E isso é uma realidade. Você está lá no seu trabalho, as pessoas lá querem fazer tudo do jeito deles, da forma que querem ser
desonesto, querem algumas coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, algumas coisas que nós não compartilhamos, e eles ficam até brincando com a gente. Eu me lembro que não sei se foi ontem ou foi anteontem, lá no meu trabalho, quando a gente estava encerrando lá o turno, a gente vai prestar conta, vai encerrar a caixa, aquela coisa toda. E ali no meio ali, eles colocaram lá uns vídeos pornô, e ficavam um mostrando o outro, aquele negócio, aquela coisa, meditando comigo ali. Olhem que o homem se alegra, olhem que umas criaturas dessas ficam se alegrando. Olhem que umas criaturas dessas ficam perdendo o tempo deles. Olhem que esses homens ficam se divertindo, ali com uma mulher ali nua, se exibindo ali, e eles achando aquilo ali a coisa mais importante da vida deles. E eu ali, ficava ali, meio constrangido no meio deles, porque eu tinha que estar ali, porque ali eu fazia parte do grupo, e eles ali mostrando o celular um para o outro, aí um vem querer me mostrar, e o outro diz, não, o seu Horácio, que lá me chama de seu Horácio, o seu Horácio não pode ver isso aí, ele não sei o que, fica aquelas coisinhas ali, e a gente tem que suportar, fica ali, e espírito suportando, irmão. E nisso a gente precisa conviver com essas pessoas, e às vezes nós somos, de certa forma ali, motivo de chacota para eles, brinca com a gente, e a gente tem que suportar. Às vezes a gente quer ser, de certa forma, até responder alguma coisa, falar alguma coisa, mas muitas vezes é melhor que a gente fique calado, irmão, porque se a gente às vezes abrir a boca para falar alguma coisa, a gente piora a situação. Não é que a gente queira se acovardar, mas muitas vezes numa situação dessa você tem que só evitar, se afastar por ali, evitar o máximo possível. Mas a gente vê que a gente infelizmente tem que conviver com essas pessoas, e eles, além de brincar com a gente, além de eles quererem se divertir com a gente. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que nós somos crente em Cristo Jesus. Eles sabem que a gente não vai se irritar com eles, responder eles, porque não adianta, não compensa, acaba se tornando algo pior. Então, irmãos, e muitas vezes eles acabam até se aborrecendo, pela gente não querer fazer parte daquela situação, daquele momento ali, que a qual eles estão criando ali, e até despreza a gente, de uma forma que quer constranger a gente, quer tentar ali querer nos constranger, mas isso é uma realidade. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os que sofrer por amor do Senhor Jesus. Então, irmãos, você vê que quando o texto diz que se o mundo vos aborrece, saber que primeiro do que a vocês me aborrecer a mim. Jesus também, ele zombaram de Jesus, né? Zombaram de Jesus por quê? Porque Jesus, ele procurava fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. E por que que muitas vezes eles zombam de nós? Por isso, irmão, porque nós não estamos, nós se incluímos no sistema deles, no que eles fazem. Por isso eles tentam nos aborrecer, de alguma forma, tentam nos aborrecer. E aí no verso de número 19, ele diz assim: se vocês fosse do mundo, ou seja, se vocês fossem do mundo que eles vivem, olha só o que ele diz: se vocês fizessem parte desse mundo que eles vivem, eles, em outras palavras, né, porque o mundo amaria o que era seu, ou seja, o mundo amava vocês. O mundo que eles vivem, pecaminoso, pervertido, esse tipo de prática que eles vivem, né, aí eles eram nossos amigos, aí eles nos amavam, aí era meu amigo, porque eu fazia parte daquele mundo pecaminoso que ele vive, daquele mundo pervertido que ele vive. Então ele vai, quando ele achar e encontrar um vídeo pornô desse lá, ele vai trazer para me mostrar, porque eu vou compartilhar com ele, eu vou me alegrar com ele, eu vou ali
juntamente com ele ali, vou me divertir com aquilo ali. Se eu fizesse parte do mundo pecaminoso que ele vive, quando ele me chamasse para ir beber mais ele, para ir me prostituir com mais ele, juntamente com ele por aí, como a gente fazia, se juntavam 2, 3 amigos, saía por aí farreando. Está entendendo, irmãos? Eu era amigo dele. Quando ele pensasse em uma farra, em atrás de farrear por aí, a primeira pessoa que ele ia se lembrar, rapaz, o fulano de tal é meu amigo, eu vou chamar ele, fulano, rapaz, vamos negociar lá e tal. É assim que eles fazem. Então, é o mundo que eles vivem, as amizades que eles vivem. Hoje é o contrário. Hoje, quando alguém, os meus amigos são quem? Vocês, nós, os cristãos. Hoje o convite que alguém possa me fazer, pastor Zezinho, rapaz, vamos no evangelho, pai, vamos fazer uma visita ao irmão, vamos para um culto, vamos alguma coisa para Deus. É esse o ciclo de amizade, é esse o ciclo que nós vivemos hoje. O mundo cristão, o mundo onde nós temos o ciclo de amizade com pessoas cristãs, pessoas convertidas ao evangelho, pessoas que amam a Deus, pessoas que procuram obedecer a Deus. Então, quando o texto diz aqui, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, ou seja, o mundo lhe amava, porque você faz parte desse ciclo mundano. Aí ele diz aqui, mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi, olha só, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. É por isso que o mundo nos aborrece. É por isso que eles não, em outras palavras, no nosso linguajar, é por isso que eles não se dão com nós. E às vezes eles ainda ficam fazendo comentários. Ai, fulano de tal, depois que foi isso, foi aquilo outro, agora é santo. Agora é santo. Não é isso? Não é assim que eles falam, irmão? Agora, porque antes fazia isso, mas irmãos, eu vejo um texto na Bíblia, quando fala do certo homem, que quando Jesus ia, ele estava lá, ele era cobrador de imposto, ele estava lá e Jesus passou. Eu acredito que a Bíblia, muitas vezes, ela resume. Eu acredito que Jesus pregou para aquele homem entendeu, e ali aquele homem se arrependeu. Imediatamente, aquele homem ali já foi e levou Jesus na casa dele. Jesus achou ali uma importância tremenda em Jesus, ao ponto de imediatamente, no dia que ele conheceu Jesus, já levou Jesus para a casa dele. Eu acredito que a intenção daquele homem já era levar Jesus para apresentar outras pessoas. E ali, é tanto que o texto relata que quando estava ali, eu acredito que aquele homem chegou em casa, chamou a esposa. A Bíblia não fala isso, mas nós podemos imaginar isso. Ela foi chamando ela, prepara um almoço aí, que hoje nós vamos fazer aqui um almoço, o máximo especial possível, porque eu conheci esse homem trouxe salvação para mim, e eu queria que algumas pessoas ouvissem também o que ele tem para falar. Aí aquele homem era uma pessoa corrupta, era cobrador de imposto. E aí, irmãos, a palavra diz que ali, quando eles estavam reunidos ali, havia algumas pessoas, muitas pessoas estavam lá, pecadores, pessoas de outros lugares, e ali eles começaram a se escandalizar, porque Jesus estava no meio ali de pecadores, e eles se escandalizavam porque Jesus estava ali. E Jesus disse que ele estava ali porque ele queria salvar aquelas pessoas, ele queria que elas também tivessem um encontro com a salvação. Então dá para se entender claramente que Jesus, ele está apto a perdoar os pecados. Então ele diz aqui, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, por isso que o mundo nos aborrece. Amém? Então, mas possamos ver aqui que as nossas amizades verdadeiras são com os cristãos, as pessoas que buscam a Deus, as pessoas que estão ali para obedecer a Deus.
Uma pessoa que não obedece a Deus não pode ter amizade com uma pessoa que procura. As conversas são totalmente diferentes. As atitudes é totalmente diferente. E quando há alguma atitude que não convém, que não está de acordo com a vontade de Deus, muitas vezes nós até nos exortamos uns aos outros. Oi, irmão, que é isso, irmão? Não é verdade? Não é assim que muitas vezes acontece? Oi, irmão, que é isso, irmão? Né? Amém, isso é muito bom. Por quê? A própria palavra de Deus diz que nós devemos nos chamar a atenção uns dos outros, não de uma forma duríssima, ríspida, né? Mas com carinho, com amor. Ai, irmão, isso aqui está errado, irmão. Em nome de Jesus, vamos procurar consertar isso. E os irmãos também. Então é assim, irmão. Então, amados, possamos ver que Jesus aqui está falando de um círculo, de um mundo diferente, que a qual as pessoas vivem. E muitas vezes as pessoas dizem, as pessoas não procuram conhecer a palavra de Deus e nem ouvir atenciosamente, com atenção, né? Com a razão verdadeira da palavra de Deus. Às vezes acaba ouvindo e procura mais dar razão às suas emoções e não à palavra de Deus. E aí eles até falam que a Bíblia, uns dizem que a Bíblia se contradiz. Os ateus podem dizer assim, que a Bíblia não se contradiz, e outros ficam tentando contradizer a Bíblia, o que ainda é pior. Então, quando eu vi ali o pastor pregando sexta-feira, dá para se entender claramente que em muitas ocasiões Jesus não está falando do mundo todo, das pessoas do mundo todo, mas de um círculo de pessoas, de um grupo de pessoas. Muitas vezes ele está falando sobre um círculo de pessoas, de uma situação, de um momento. Inclusive o mundo ele é dividido em várias nações, né? O mundo é dividido em várias nações. Então, continuando aqui o texto, veja só o que é que diz no verso número 20. Ele diz assim: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Ou seja, nós não somos melhor do que Jesus. Jesus foi humilhado, Jesus foi zombaram de Jesus, pegaram Jesus, levaram para a cruz, assassinaram Jesus. E Jesus, ele diz aqui que nós não somos, às vezes nós não queremos aguentar, não queremos suportar. Nós muitas vezes, irmão, é difícil, a gente sabe que isso é difícil. Alguém zombar de você porque você é crente. Mas Jesus está dizendo aqui muito claro, algo para nós nessa manhã. Nós não somos melhor do que Ele. Nós não somos melhor do que Jesus para querer, para não suportar todas. Porque, irmão, se a gente for comparar o que Jesus sofreu com o que nós passamos, está muito longe, muito longe. E muitas vezes nós não queremos aceitar, não queremos suportar. Eu quero ler aqui algumas passagens aqui que se encontram em Mateus. Você pode até acompanhar. Olha só aqui em Mateus 5. Aliás, Mateus 5. Olha aqui o que é que a palavra do Senhor diz. Mateus 5 e 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Irmão, muitas vezes, irmão, nós somos zombados, as pessoas zombam da gente, as pessoas se aproveitam da situação em determinado momento, porque nós somos crentes, e zomba da gente, brinca com a gente, e muitas vezes a gente se sente angustiado, triste. Muitas vezes chega ao ponto da gente ficar por dentro, chorando mesmo. E a Bíblia diz o que? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, nós possamos ver
nós precisamos, irmãos, buscar isso em Deus e orar para que nós possamos ter essas virtudes aqui, para que nós possamos alcançar todas essas promessas que Jesus nos faz. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, bem-aventurados são vocês, ele está dizendo, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou devemos aguentar muitas e muitas coisas por Jesus Cristo, porque nós amamos Ele. E no último texto aqui, ele diz aqui: exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Ou seja, antes de nós, ele aqui não está incluindo nem Jesus, ele está falando só os profetas que sofreram, os que foram perseguidos, os que sofreram humilhações. Se a gente for analisar na Bíblia aí, todos foram perseguidos, todos sofreram. Apóstolo Paulo apanhou, apóstolo Paulo, ele foi preso, Pedro foi preso, apanhou, né? Tiago apanhou, foi apedrejado até a morte. Muitos foram perseguidos à morte, muitos se esconderam, muitos sofreram. E nós, o que nós temos sofrido por amor de Jesus? Às vezes nós não queremos aguentar uma chacotazinha de alguém, às vezes nós não queremos aguentar uma coisa que se torna tão simples em relação ao que os profetas aguentaram. Por isso é que Jesus disse que é grande o nosso galardão. Se nós procurar suportar, é difícil, mas ele fala claramente que bem-aventurados somos nós quando nós suportamos. Então, irmãos, está muito claro que as pessoas que não querem obedecer a Cristo, aos cristãos, eles aborrecem, eles perseguem os cristãos. Aqueles que procuram verdadeiramente viver em Cristo Jesus, obedecer a Cristo Jesus, eles são perseguidos de todas as formas. Por quê? Primeira coisa que imagina na cabeça deles, eles têm que suportar, porque são crentes, né? Eu sou incrédulo, eu posso fazer tudo que eu quero, eu posso até xingar ele, e ele tem que suportar, porque ele é crente. Está entendendo, irmãos? Então é um mundo totalmente diferente, é um mundo pervertido, de pecado. É um mundo que as pessoas vivem, que tudo de errado que eles fazem, para eles é normal. Para eles é normal. Mas para nós é algo que verdadeiramente não é normal. Então nós não podemos fazer parte do mesmo círculo de pessoas, né? Como eu falei, relatei, a Bíblia diz que nós não podemos. A Bíblia diz lá em Coríntios que nós não devemos nem sentar para comer com esse tipo de pessoa, nem para comer. Então, irmãos, isso não quer dizer, isso nos diz, nos deixa muito claro que nós precisamos evitar o máximo possível. Isso não quer dizer que eu tenho um parente que vive aí nas farras, bebendo e tudo mais. Isso não quer dizer, ou um amigo que deu um bom dia para ele, tudo bem, pregar a palavra de Deus para ele, né? Isso não quer dizer que eu posso ser amigo dele, mas não aquele amigo de estar com ele ali toda hora, fazer parte do sistema mundano que ele vive. Não tem como, não tem a mínima condição. Então, amados, podemos ver que a palavra do Senhor aqui deixa muito claro que são mundos diferentes, né? São mundos diferentes, e que esse mundo oposto ao mundo que o cristão vive, ele se torna, acaba de certa forma, muitas vezes, trazendo aborrecimento. Amém? No verso 20 ele disse: lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Eles também vão perseguir você.
eles também vão nos perseguir. Se ele não nos perseguir de alguma forma, está errado, alguma coisa está errada. Então nós estamos compartilhando com o mundo pecaminoso que eles vivem, com as coisas, porque se a gente não tiver o cuidado, muitas vezes tem alguém lá falando de uma piada, de alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a vida cristã, do verdadeiro cristão, e se você não tiver o cuidado, você acaba entrando ali, naquela situação ali junto com ele. E o que é que acontece? Acaba depois que você dá as costas, ele vai falar mal de você. Está vendo aí, irmãozinho? Isso que é crente, mas eu estava aqui compartilhando das coisas mundanas, junto com as nossas coisas, com as coisas que não pertencem a ele. Está vendo aí como é a irmãzinha? A irmãzinha aqui entrou aqui no nosso papo aqui, estava bem alegre aqui no meio da nossa conversa. Depois vai falar mal de você. Está entendendo, irmãos? Então a gente precisa, primeira coisa, ter a consciência, irmão, e saber que no meio do povo, no nosso meio, há mundos diferentes, mundo onde as pessoas vivem uma vida de pecado, e há as pessoas que vivem um mundo onde busca a Deus. Então são literalmente o mundo oposto. Inclusive a palavra do Senhor fala lá em Gálatas, 5,16, que esse é o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós. Ele se opõe ao espírito maligno que está nessas pessoas que vivem só vivem uma vida de pecado. Então é totalmente diferente, somos totalmente diferentes. Então dá para a gente entender muito claro aqui, que Jesus está falando de pessoas diferentes, pessoas que são evangélicas e que não são, e até os que nos perseguem. Aí ele continua aqui falando aqui, ele diz aqui, quando ele diz que se nós fazéssemos parte do mundo dele, ele diz aqui, lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o céu maior que o seu Senhor, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então, se o mundo perseguiu Jesus, o mundo pecaminoso, o mundo injusto perseguiu Jesus, ele vai nos perseguir também. Mas algo aqui interessante na Bíblia, que quando ele diz assim, vós perseguir a vós, aí ele diz aqui algo interessante, olha aqui, ele diz aqui, se guardar a minha palavra, ou seja, eles só vão nos perseguir se verdadeiramente nós estiver guardando a palavra de Deus, se nós estiver obedecendo a Deus. Amém, irmãos? Você está entendendo aí? Porque ele diz aqui, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão. Ou seja, se eles perseguiram, se o mundo pecaminoso, injusto perseguiu Jesus, ele vai nos perseguir também. Mas ele diz aqui algo interessante, se guardares a minha palavra, se nós estiver guardando a palavra de Deus. Olha só como é interessante isso aí. Então o mundo só vai nos perseguir se nós estiver obedecendo a Deus. Eles só vão nos perseguir, irmãos, quando eles chegarem com as brincadeiras deles, malditas, maldosas e pecaminosas, e você não compartilhar com eles. Quando alguém vier lhe mostrar alguma coisa maligna, vindo do diabo, que você não dê atenção, ele vai começar a lhe chamar de besta, orgulhoso, ele vai começar a lhe apontar, quando era do mundo fazia isso, gostava dessas coisas, agora não gosta mais. É isso que eles fazem, irmão. Então, irmãos, é uma forma deles tentar nos perseguir, querer nos apontar, querer nos chamar de orgulhoso. É a palavra que está na boca de muitos, agora é santo, agora é santa. Isso, ironicamente, irmão, é assim que eles falam. Por quê, irmãos? Porque nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Então não tem como se unir um mundo pervertido e pecaminoso com o mundo cristão, aqueles que buscam a Deus, aqueles que estão buscando santidade, se santificar e obedecer a Deus. Amém? Obedecer ao nosso Deus. É dessa forma. Aí ele diz aqui no verso de número 21, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não
conheceram aquele, não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, eles não conhecem a Deus, eles não têm um conhecimento, eles não abriram a mente deles, eles não, de forma nenhuma, eles abriram o coração, eles não se arrependeram, eles não querem fazer parte desse mundo santo, mundo cristão, esse mundo onde se busca a Deus, esse povo, esse mundo que nós possamos dizer que é o povo que busca a Deus, o povo que tem sede de justiça, o povo que tem sede de salvação, o povo que tem sede de vontade de obedecer a Deus. A palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento é amar a Deus. Nós temos que amar a Deus, temos que amar a Deus. E se eu amo a Deus, eu não posso praticar o pecado, porque eu sei que se eu praticar o pecado, eu estou entristecendo o coração de Deus. Amém, queridos? Então, amados, possamos ver claramente aqui que nós precisamos conviver com essa situação. Nós precisamos conviver com essa situação. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, olha só, a palavra de Deus diz, então dá muito claro para se ver, irmãos, que essas pessoas, elas infelizmente, elas não querem nada com Deus, são pessoas totalmente desligadas de Deus, pessoas que não querem obedecer a Deus, pessoas que querem viver um mundo de acordo com a vontade deles. A palavra do Senhor diz aqui em João 14, 21, quando diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que não ama a Deus, aquele que não quer se aproximar de Deus, irmão, é dessa forma como ele vive, porque ele diz, aquele que ama a Deus, ele vai procurar obedecer a Deus, aquele que não ama a Deus, ele vai fazer as coisas totalmente diferentes. E é como eu falei aqui quarta-feira, eu relatei aqui no texto, onde muitas vezes nós falamos que somos filhos de Deus, muitas vezes nós falamos que Deus é o nosso Pai, mas irmãos, vamos fazer uma análise bem profunda, entre um filho e um pai. Um filho, irmãos, quando ele procura ser obediente a Deus, ele procura obedecer a Ele em todos os sentidos, e quando realmente ele tem as características de filho, ele procura obedecer o pai. Amém? Porque é muito fácil dizer que Deus é meu Pai, é muito fácil eu dizer que Deus, que eu amo a Deus, mas para que eu possa ter para que eu possa dizer que sou filho dele, amo a Ele, eu preciso ter as características, a conduta parecida com a dele. Você quer ver um exemplo? Geralmente quando um menino nasce, quando uma criança nasce, que alguém vai visitar, um visita, outro visita, e às vezes as pessoas ficam se questionando, é a cara do pai. Quando é menino é a cara da mãe, é o jeito do pai todinho, até a maneira de falar, o jeito de andar, o jeito de se expressar, é o pai todinho. E não me diga uma coisa, será que nós estamos semelhando pelo menos 20% da semelhança de Deus? Será, irmãos? E não é verdade? Geralmente quando o homem, o filho, quando coloca ele do lado do pai, as pessoas começam a falar, pai, mas espiritual, a nossa cara espiritual, a nossa maneira de viver espiritual, parece com Deus, parece com Jesus, e falamos que somos filhos, falamos que amamos a Deus. Então precisamos ter cuidado. Como eu relatei aqui para finalizar, em Tiago, então irmãos, não podemos, se nós não procurar ter as características de Deus, a conduta de Jesus Cristo, não podemos dizer que somos filhos dele, se nós estamos fazendo tudo o contrário, não temos nada a ver com ele.
A nossa atitude, porque a aparência que um crente pode ter, com a aparência de Jesus, é procurar semelhar o máximo possível. Amém? Senão ele vai acabar se constituindo uma pessoa que não tem nada a ver com ele. Aqui em Tiago 4:4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade do mundo, ou seja, a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, se eu estou sendo amigo do mundo, das coisas do mundo, das pessoas que praticam uma vida mudando, eu estou totalmente separado de Deus, porque o texto está muito claro: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo, se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus, porque o texto diz aqui: eu creio na palavra de Deus, e eu sei que você crê também. Então, se o adúltero e a mulher adúltera, ela deve saber que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer ser humano, qualquer pessoa que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, meu querido, está muito claro e evidente que se eu sou amigo do mundo, eu não tenho nada a ver com Deus, nada, não tenho parecença nenhuma. Pelo contrário, eu sou mais parecido com o diabo. Com certeza, se eu estou praticando as coisas do diabo, eu sou filho de quem? Posso dizer que sou filho de Deus? Se eu estou vivendo uma vida pecaminosa, uma vida mundana, eu não posso dizer que sou filho de Deus. Não posso, não tenho nada a ver com Deus. Se eu estou praticando, eu tenho alguma coisa a ver com as coisas de Satanás, do diabo. E além do mais, o texto diz que eu me tornei inimigo de Deus. Está muito claro, o texto deixa isso muito claro. Então, irmão, nós precisamos analisar que tipo de mundo nós estamos vivendo. O ciclo mundano que eu vivo, se é um ciclo mundano espiritual, que faz parte da família de Deus, ou se eu estou vivendo um mundo pervertido, né? Embora eu seja crente, mas esteja compartilhando com as coisas que não está de acordo com a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos pedir a Deus, tirar essas dúvidas do nosso coração, e ficar até querendo questionar por emoção, por estar querendo defender o ministério que eu estou lá, querendo defender o meu pastor, querendo defender os meus amigos, querendo defender a minha família porque está lá, mas não quero dar razão o que Deus está querendo me dizer. Estou querendo dar prioridade ao que a palavra de Deus está me ensinando, a abrir a minha mente, procurar ouvir, procurar examinar, mas com sensatez, examinar com amor, não para querer discordar. Aí sim nós vamos chegar no dominador comum, nós vamos chegar onde Deus quer. Mas, irmãos, está muito claro, né? A gente sabe que só vai ser salvo realmente aqueles que Deus, se não são todos que vão ser salvos. Inclusive, eu questionava hoje com a minha esposa, e pensando, e falei para ela: minha filha, mas como é que pode Deus colocar alguém no mundo e ela ser condenada, colocar alguém no mundo para ser condenado? Se fosse por isso, Deus também não tinha criado a serpente aí, que só serve para quê? Peçonhenta. Existem tantas coisas que isso aí são criação, criada, permitida por Deus, né? Permitida por Deus. Então, nós sabemos que Deus é soberano. Então, os que vão ser salvos, os que vão ser salvos, e os que não vão ser, pronto, acabou-se.